Oi, gente, para a gente fechar essa parte aqui de desequilíbrios ambientais, eu trouxe 5 probleminhas ambientais também, bem frequentes aí nos vestibulares, que normalmente estão mais associados à poluição edáfica, né, que é do solo, e a poluição hídrica, da água. Então vamos começar com a eutrofização, que, cara, essa certamente é sempre carimbada assim em vestibular, principalmente na UERJ, porque ela sempre acontece, eu vou te mostrar como, né? A eutrofização é caracterizada por um aumento de nutrientes, principalmente de nitrogênio e de fósforo no ambiente. Esse aumento de nutrientes ele pode ser natural, tipo áreas de ressurgência, Cabo Frio e Arraial do Cabo tem essas áreas, vem uma corrente do fundo do mar, super fria trazendo esses nutrientes, ou normalmente acontece de forma antrópica, né, causada pelo homem, então sempre através de esgoto. Lembra que esgoto tem cocô, xixi e alguns detergentes biodegradáveis e contribuem para o aumento desse nitrogênio e desse fósforo no meio ambiente. Beleza? Então vamos lá, ó. Cresceu nutrientes, cresce o quê? Comidinha. Comidinha para as bactérias aeróbias e também para as algas. Vou falar delas antes, depois eu chamo as algas aqui no assunto. As bactérias anaeróbias crescendo, as aeróbias, elas vão consumir oxigênio. Se elas consomem oxigênio, elas diminuem o oxigênio disponível no sistema, correto? Se elas diminuem o oxigênio disponível no sistema, o que acontece com a quantidade de oxigênio? Também diminui. E daí elas ficam vivas? Elas usam oxigênio. O que vai acontecer com elas? Morrer. Se morre, ocorre a decomposição das bactérias, e a decomposição acaba por diminuir ainda mais esse consumo de oxigênio. Diminui ainda mais o consumo de oxigênio, quem vai morrer? O pobre do peixe. O peixe morreu, tadinho dele, e daí ficou decomposto, menos oxigênio ainda, só quem pode crescer são bactérias que não utilizam oxigênio, que são as bactérias anaeróbias. Normalmente essas bactérias anaeróbias podem liberar compostos sulfurosos, ou seja, com enxofre, que dá aquele fedor de ovo podre, né, de cheiro de esgoto mesmo, aquela coisa meio decomposta, horrível. E eu vou ter também as minhas algas, tá bom? Quando eu cresço as algas, imagina que aqui é o meu curso de água, eu tenho algas aqui no fundo que eu vou chamar de bentônicas. As algas que crescem, ficam aqui em cima. E daí, não passa luz. Essa que é a água que devolve o oxigênio para dentro da água não funciona mais porque não tem luz. Não faz fotossíntese, não libera oxigênio, diminui o oxigênio dissolvido dentro da água, morte dos peixes e crescimento de bactérias anaeróbias. Esse assunto está muito em foco agora porque a gente está sabendo, né, que no Rio de Janeiro a gente está com problema de abastecimento da SEDAI. E estavam falando, né, segundo os relatórios da SEDAI, que a água do abastecimento está ruim por conta de uma substância chamada geosmina, liberada por algumas algas. Olha, a gente não tem o que eu vou falar agora, em nenhum relatório oficial, tá? Mas, poxa, se eu já sei que fenômenos de eutrofização são caracterizados por nitrogênio e fósforo, a geosmina é uma substância liberada por algas, e essas algas cresceram e começaram a liberar muita geosmina, o que leva a crer, gente? O que leva a crer? Que provavelmente chegou um aporte de esgoto muito grande, a água, né, os afluentes do rio Guandu, e daí eu vou receber essa água com um fenômeno de eutrofização. Lembra que no começo a gente falou de áreas naturais e tal, não sei o que lá? As áreas naturais, como por exemplo Cabo Frio e Arraial do Cabo, podem ter muito também o fenômeno de maré vermelha, por conta da ressurgência. Esse aumento de nutrientes é natural, vem do fundo do mar, então tá tudo certo. Aumenta de vez em quando esses nutrientes e aumenta essas algas dinoflageladas que têm a cor vermelha, mas elas liberam uma substância tóxica. Para os peixes do local, eles acabam morrendo quando ingerem essa água e a gente acaba passando mal também. Então, se tem fenômeno de eutrofização de maré vermelha nesses locais, a gente está fazendo algum passeio, o ideal não é entrar na água, nem beber água, nem consumir os peixes que foram pescados ali. Beleza até aqui? Eutrofização é uma coisa que acontece muito aqui no Rio de Janeiro. A gente tem, às vezes, fenômenos de eutrofização na Lagoa Rodrigo de Freitas, nas lagoas de Jacarepaguá e nas próprias praias. Vira e mexe, a praia tá com uma espuminha, não é? Aí alguém fala que são algas, provavelmente pelo grande aporte de esgoto que é feito nas praias do Rio de Janeiro. Então isso daqui é um assunto que cai muito no vestibular, porque ele é muito contextualizado com o nosso dia a dia. Beleza?
Outro caso de maré, que não é a maré vermelha, é a maré negra. A maré negra ela é causada pelo derramamento de petróleo. E petróleo ele é um óleo viscoso, né? Ele dificilmente sai ali da natureza. Agora imagina um animal que é filtrador, um molusco, um mexilhão. Imagina que ele está filtrando aquela água e está entrando um monte de óleo dentro das brânquias dele. Já sabe que ele não vai conseguir respirar. Imagina uma ave marinha que vai ficar recoberta de petróleo. É muito difícil retirar o petróleo. Então o ideal é que não tenha derramamento de petróleo também. Mas se tiver, algumas coisas podem retirar o petróleo da água. Você pode vir catando esse petróleo ou jogar como se fosse uma serragem para poder flocular ele e pegar de volta. Ou hoje em dia a gente usa um recurso chamado biorremediação, que é um conceito também usado nos vestibulares. A biorremediação, ou seja, é tratamento, depois que deu problema. Eu coloco algumas bactérias que degradam, elas digerem os hidrocarbonetos que vão estar no petróleo e vão liberar na forma de carbono, de hidrogênio e de oxigênio para a atmosfera e para a natureza. Então, em alguns derramamentos de petróleo, a gente já usa esses fenômenos de biorremediação. A biorremediação ela também pode ser feita quando o solo é contaminado com algum tipo de material tóxico, tá? Então, não é obrigatório só para maré negra, mas é legal porque é usado na maré negra. Outra coisa também que a gente fala são as espécies invasoras. Essas espécies invasoras, a gente precisa falar de dois conceitos. Entre nativo e exótico. Nativo é o que tem aqui. E eu acho que a gente falou disso lá na nossa primeira ou segunda aula, hein? Sobre o mico-leão-dourado e o sagui. O mico-leão-dourado é nosso, ele é endêmico daqui, ele coevoluiu aqui na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. E daí ele é uma espécie nativa daqui, é endêmica. Endêmica também porque ele só existe aqui, na Mata Atlântica. Enquanto o outro sagui, que não pertence aqui ao nosso Rio de Janeiro, à nossa Mata Atlântica, ele é exótico dessa região. Então, entenderam que é uma espécie nativa e que é uma espécie exótica. Uma espécie exótica não coevoluiu aqui. Quer dizer que ela não tem predadores naturais, nem parasitas naturais. Ou seja, a chance dela sobreviver e crescer pra caramba é muito alta. Agora, imagina que eu chego num lugar que tem muita comida, espaço pra caramba, e eu não tenho predador natural para restringir o tamanho da minha população. Eu vou começar a crescer. Então, essa população cresce de forma abrupta e torna-se uma praga. É o que normalmente acontece com barata aqui, com pombos aqui, com ratos aqui, com o próprio saguizinho, aquele marrom horroroso, cinza. Quem gosta, me desculpe, ele tira o ambiente do nosso mico-leão-dourado porque ele é uma espécie exótica. Espécies exóticas que não são naturais fazem esse boom de espécies invasoras e não é interessante para a gente ter uma espécie exótica. Aqui no Rio de Janeiro, além da gente ter pombo, barato, saguizinho, a gente tem também tipo a jaca. A jaca e a manga, elas não são nativas do Brasil, elas não são endêmicas do Brasil. Então elas são espécies exóticas. Por exemplo, não sei se vocês já fizeram alguma trilha da Floresta da Tijuca, que tem jaca pra caramba no meio do caminho, tudo podre assim. Porque a jaca aqui não tem predador natural. Então a jaca fica lá, cai, não tem ninguém para comer e fica lá para sempre. Hoje em dia, dentro da Floresta da Tijuca, a gente já tem iniciativas para retirar essas jaqueiras e plantar plantas endêmicas, como o pau-ferro ou o pau-brasil, por exemplo. Outro tipo de desequilíbrio ecológico que tem caído muitos vestibulares é o branqueamento de corais. Eu acho que a gente falou que o protetor solar era muito bom, mas também era muito malvado, né? Protetores solares, eles podem conter uma substância chamada oxibenzona. E a oxibenzona, ela branqueia corais. Como? Deixa eu te explicar como é que funciona. O coral, ele na verdade é uma associação de dois seres vivos, tá? Em mutualismo, lembram disso? Então, o que acontece aqui, ó? O coral é um quinidário, com carapaça, né, carbonato de cálcio ali em volta dele, sendo com um monte de alguinhas, as zooxantelas, ó, tá ali em cima o nome dela, em volta dele. Só que as zooxantelas são muito sensíveis a qualquer coisa. Por exemplo, oxibenzona, protetor solar, entrou em contato com essa alga, ela morre. Esquentou muita água, ela morre. Pisou muito no coral, ela morre. Teve maré baixa que dessecou essa alga, ela morre. Então, qualquer desequilíbrio ambiental que seja pouquinho, não precisa nem ser muito abrupto, tá? Mata essa alga. Só que é mutualismo. A alga tá doando para esse coral comidinha, enquanto o coral tá doando proteção para ela. Então, quando essa alga morre, o coral morre também. Então, a gente começa a ver um coral branco, porque o que dá aquela cor maravilhosa dos corais são exatamente essas zooxantelas. Então, um grande problema como o aquecimento da água, maré baixa, poluição, pisoteamento, contribuem para esse branqueamento de corais. E a gente sabe que os corais, eles são
eles têm, né, grande parte da biodiversidade marinha. Então, quando um coral morre, um outro animal deixa de se esconder, deixa de se desenvolver ali. O coral também é um pouquinho de berçário. Então, isso tudo acaba contribuindo para a extinção de algumas espécies. Então, hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil, né, alguns recifes de corais, principalmente em abrolhos, e que passam a ter monitoramento ambiental, tipo, 100% do tempo por conta desse branqueamento. A barreira de corais na Austrália é a mesma coisa, tá sofrendo um branqueamento intenso por conta do aquecimento global. E são coisas que podem deixar de existir. E por último, a gente vai ter a magnificação trófica ou a bioacumulação. E daí, eu trouxe um exemplo de cadeia alimentar aqui, marinha, tá? Vou imaginar uma alga, peixinho 1, peixinho 2 e peixinho 3. Vamos imaginar que eu joguei nessa água alguma substância como metal pesado ou alguma substância como um DDT, que é um pesticida, beleza? O que acontece nesse DDT ou nesse pesticida? Imagina que eu joguei na água e essa alguinha ficou com 1 parte por milhão desse DDT ou desse chumbo. Imagina que esse peixinho comeu 10 algas durante a vida. Só que nem o DDT e nem o metal pesado podem ser metabolizados pelo corpinho do peixe, nem pelo nosso, tá? Então elas acabam acumulando esse DDT ou esse chumbo dentro do corpo. Então eu vou ficar com 10 partes por milhão. Imagina que esse outro peixinho coma 10 peixinhos desses durante a vida. 100 partes por milhão. Imagina que esse outro coma 10 peixinhos desse. 1000 partes por milhão de chumbo acumulados no corpinho desse bicho. Normalmente, na magnificação trófica, quem se ferra é o animal topo de cadeia, o predador topo de cadeia. Então, quanto maior o nível trófico, normalmente quanto maior o nível trófico, maior a acumulação dessas substâncias indesejadas. Eu vou dar um exemplo para vocês muito clássico, que é o do DDT. O DDT é um pesticida, só que o DDT era um pesticida bom, porque ele não matava a planta e matava as pragas. Show de bola, o que fizeram? Usaram o DDT pra caramba, dá-lhe DDT. E daí, usaram lá o DDT um monte de tempo e perceberam que as águias americanas, sabe, aquela ave, símbolo dos Estados Unidos, os ovos delas estavam nascendo com a carapaça, né? O ovinho lá sem cálcio. Não tinha incrustação de cálcio. O ovo nascia mole. O que aconteceu com as águias americanas na natureza? Elas desapareceram por completo. Eu só consegui reintroduzi-las na natureza depois de 15 a 20 anos, porque eu precisei retirar todo o DDT da natureza. O DDT impedia a incrustação de cálcio nos ovos da águia americana. Então, em todos os níveis tróficos abaixo, nos peixinhos, eles ficavam até que de boas. E na águia americana, ele extinguiu na natureza. O simples uso de um pesticida. Então, vocês entenderam? Principalmente pesticidas e metais pesados têm um grande acúmulo na natureza. E daí podem levar a algumas coisas, tipo, alguns organofosforados no nosso corpo, eles podem impedir a transmissão de acetilcolina. A gente vai falar disso mais lá na frente. Outros podem induzir a puberdade precoce em crianças. Então, crianças de 2, 3 anos começam a puberdade. Sim, são crianças crescendo mamas com 2 anos, 3 anos de idade, por conta dessa magnificação trófica e do uso indiscriminado de pesticidas pela gente. Espero que essa aulinha tenha gerado algumas confusões. As aulas de desequilíbrios ambientais, elas precisam vir com isso, você precisa se sentir um pouco desconfortável quanto à natureza e quanto que a gente faz com ela. E eu espero que vocês tenham entendido tudo por aqui. Um beijo!